Um dia depois das eleições, quero compartilhar com você um operacional no mini índice, mostrando o racional e como pensar e como operar em um momento tão delicado como as eleições. Meu nome é Eder e eu sou da Vider Trading. Muito bem, já estou com o meu gráfico. Primeiro de tudo, nós temos que analisar um gráfico maior, um gráfico diário, pelo menos, para depois assim tomar decisões para ver o que fazer no gráfico do intraday, que no nosso caso é o gráfico de 5 minutos. Lembrando que só operamos por price action. Só a ação do preço e utilizamos apenas uma média móvel exponencial de 20 períodos, que é essa média azul. Primeiro de tudo, agora olhando no diário, temos que entender o ciclo que estava esse mercado e depois de entender o ciclo, nós temos que entender a região desse ciclo. Eu já tenho traçado aqui o meu suporte e a minha resistência, porque eu identifiquei que o preço estava em uma lateralidade. Dentro dessa lateralidade. Perceba que o preço estava em uma lateralidade anterior, que era essa aqui. Então, o que aconteceu nos últimos dias? O preço quebrou essa lateralidade aqui e fez uma nova lateralidade um pouco mais acima. Sendo assim, eu tenho traçado bem certinho suporte e resistência. E como se opera uma lateralidade? Uma lateralidade eu sempre tendo a comprar terços inferiores e vender terços superiores. Tendo essa informação, agora eu posso ir para o intraday e montar a minha estratégia. Sabendo que se o preço chegasse nessa região aqui e eu olhasse, enxergasse sinais de compradores, eu saberia que o preço poderia subir aqui para cima, ou melhor dizendo, a minha probabilidade do preço subir aqui para cima seria muito maior. Agora, olhando o gráfico do intraday, o gráfico dos 5 minutos, o que percebemos na abertura do dia? Enxergamos esse grande vazio, que é esse grande gap, e o preço abriu nessa barra aqui, Essa linha verde é a minha máxima do dia anterior e essa aqui é a minha mínima do dia anterior. São referências dentro do intraday. Mas vamos voltar para essa barra número 1 aqui. Lembra que eu comentei como o preço abriu abaixo na linha, na zona ali, que era uma região compradora, eu tinha que ficar atento a compradores. Se aparecessem compradores, eu queria comprar junto para ir até a outra borda da lateralidade. Poderia acontecer isso. Então foi por isso que deu a barra 2 aqui e eu comprei logo na barra 3. Porque eu estava em baixa lateralidade, esperando que o preço sim poderia subir muito mais. Só o que aconteceu aqui? O preço deu uma pausa, parou. Deixa eu apagar um pouco essas linhas para não atrapalhar. Logo que eu entrei, o preço parou em 1, 2, 3, 4, 5 barras. Então na quinta barra eu resolvi abandonar a operação porque eu não vi mais continuidade dos compradores aqui. Eu estava bem posicionado numa região de compras, eu estava em baixa lateralidade, vi compradores aparecendo, porém os compradores sumiram. Mas lembrando que os vendedores também não tinham aparecido. Para ser cauteloso e ainda ser um dia após as eleições, eu optei por abandonar a operação no 0 a 0 ou no chamado break-even. Então eu iria esperar uma nova oportunidade aí, uma oportunidade com mais probabilidade, mostrando mais força do movimento. E isso veio logo após, porque o preço tentou descer aqui, vendedores tentaram levar o mercado para baixo, o preço poderia vir muito bem até aqui essa região, muito tranquilo, poderia ter parado aqui e dar um repique para cima. Só que os compradores começaram a aparecer antes, começaram um grande acúmulo de barras aqui, compradores veio vindo, até que veio a barra 16. A barra 16
foi a barra que disse assim, ó, os vendedores de fato sumiram. Eu poderia chamar essa barra também de um breakout. Por que breakout? Eu poderia pegar a máxima desse rangezinho aqui, olhando só o intraday. Então a barra rompeu essa pequena lateralidade do intraday aqui, ó, para quem não está enxergando é isso aqui, ó, uma pequena lateralidade, rompeu uma barra de força e teve uma barra de continuidade. Eu já optei por comprar a barra de breakout com stop de barra e fazendo o movimento projetado dela 1 para 1. E assim consegui encerrar o dia de uma forma bem rápida, bem fácil, bem racional, pois trabalhei com probabilidades aqui. A probabilidade estava a meu favor. As minhas vantagens eram força dos compradores, eu vi uma barra com aceleração do preço, eu vi uma barra de breakout e ainda eu estava em baixa lateralidade, lembrando que já vimos no diário que estávamos embaixo e tinha possibilidade de chegar até a outra borda. Tinha esse espaço vazio aqui de gap, ó. O preço sempre tende a fechar esses gaps. Eu posso dizer que 90% dos casos, das vezes, o preço, alguma hora, ele vem fechar o gap que deixou aberto no dia. E teve, depois disso que eu entrei aqui e já saí, o que a gente viu só foi continuação de compradores confirmando uma alta muito forte, chegando até a região superior dessa lateralidade. Consegui terminar o dia cedo. Aqui o horário está no padrão europeu, estou em outra plataforma, estou operando lá fora, então não vai estar retratando o horário do Brasil aqui, mas eu terminei o dia praticamente antes das 11 horas da manhã, encerrando o dia, depois não fazendo mais nada. Vejam que o operacional de day trade não é difícil, não é complexo, apenas precisa analisar como é que está a situação e entender quais são as nossas probabilidades e vir assim querer entrar no trade para você ter aquele gain caprichado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida que ficou, deixe aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião se você gostou dessa operação, dessa análise. E nos vemos nos próximos vídeos. Valeu!